Olá, queridos, boa tarde, graça e paz. Eu sou o pastor Biratã Rodrigues, tenho atuado há alguns anos como professor em alguns dos nossos seminários nas áreas de Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia, mais especificamente nas matérias pastorais, das matérias práticas da vida do jovem pastor. Tenho tentado de alguma forma contribuir nessa área, ser bênção, como teologia pastoral, ética pastoral, aconselhamento pastoral, enfim. Mas eu queria falar hoje, uma matéria importante, tá? O caráter do pastor. Então essa aula de hoje ela é específica sobre essa realidade, o caráter do pastor. Tá? Eu vou utilizar John MacArthur Jr., um livro excelente da CPAD, eu já recomendei ele para alguns alunos. É um material que precisa estar junto àquelas suas fontes de consulta, um material que pode ser um material referencial para você na sua formação, no seu acompanhamento e no dia a dia do seu ministério, devido ao seu conteúdo. Tá bom? Sou pastor Batista, estou indicando para você uma obra da CPAD, sem nenhuma reserva, porque considero de excelente qualidade. Tá? Em um dos seminários que eu tenho dado aula sobre teologia pastoral, né? Eu tenho até a ementa do seminário comigo aqui. Tá? Aquilo que eu vou falar para você hoje é dividido em 4 subpartes, 4 subtemas, né? Que eu chamaria aqui, que nós chamamos lá de qualificações do pastor, qualificações emocionais, qualificações sociais, qualificações morais e qualificações espirituais. Então eu gostaria que você registrasse aí essas 4 qualificações do pastor, que no final nós vamos tratar disso como uma tarefa para você, de acordo com aquilo que a gente vai estar ministrando aqui. Tá certo? Nessa obra de John MacArthur, ele inicia dizendo o seguinte, o capítulo 5. Tá? Eu preciso ler para você aqui um trechinho. Em Tito 1, Paulo oferece uma boa oportunidade para discutir os traços do caráter necessário àquele que demanda o ofício de pastor em uma igreja local. Aquele que recebe, aquele que almeja, aquele que deseja o ofício pastoral numa igreja local. Pois bem, ele deve ser um homem da mais elevada moral na sua conduta sexual, incluindo o seu relacionamento sadio com a esposa. Em segundo lugar, também deve ser alguém que tenha provado sua capacidade de liderança na própria família. Deve ser bem sucedido no ministério junto aos filhos, tanto no aspecto geral como no aspecto espiritual, a importância do cuidado da família, dos filhos, da relação com a esposa. Em terceiro lugar, deve demonstrar nobreza de sua atitude e conduta, livre dos caprichos, irresponsabilidades, embriaguez, agressividade e amor pela torpe ganância. Deve ter qualificações positivas de hospitalidade, amor ao bem, sensibilidade, justiça, pureza e autocontrole, né? Aquele domínio próprio. Então, sobre essas questões nós estaremos tratando. Tá? Eu preciso te fazer uma outra indicação aqui. É uma indicação de uma obra que vai tratar disso em algum momento no seu contexto. Deixa eu olhar minha tela aqui para poder dar a referência certinho para você. Tá? Eu estou falando o impacto da santidade. O impacto da santidade é uma obra do pastor Luciano Subirá, tá bom? E seria muito legal você dar uma olhada nessa obra do pastor Luciano Subirá. E ele também expõe, né, eu vou sobre esse assunto, né, sobre as qualificações do pastor. E aí eu vou pegar, porque o conteúdo praticamente é muito parecido, então eu vou com essa fonte dele aqui, porque
Tá até mais fácil para eu fazer a leitura aqui de acompanhamento com você. É claro que você precisa ter 2 referenciais bíblicos para tratar disso. Aliás, vários referenciais bíblicos, nós vamos te passar 2, eu vou te passar 2. Primeiro é o que Tito fala no capítulo 3, dos versos 1 a 6. Tá bom? Então, John MacArthur, ele vai trabalhar pela visão de Tito, aquilo que Tito expõe nesse capítulo 3, de 1 a 6. Tá? Agora, você precisa considerar também aquilo que a fala de Paulo quando escreve a Timóteo no capítulo 3, e aí especificamente ele vai trabalhar dos versículos de 1 a 7, tá bom? Então, são cartas pastorais, são de orientação para os jovens discípulos, para os jovens pastores, tá? Tal qual você, aquele que almeja o episcopado, tá certo? Então, entendendo isso, eu vou fazer aqui uma alusão à palavra do pastor Luciano Subirá para compartilhar com você, porque ele começa dizendo que nós precisamos trabalhar melhor com os candidatos ao ministério pastoral naquilo que diz respeito às suas qualificações, tá? Qualificações que já estão estabelecidas no texto bíblico, não há o que contestar, não há o que questioná-las, é preciso cumpri-las, tá bom? Então coloque isso no seu coração. Aquilo que você vai fazer, o seu comportamento, aquilo que vai ser exigido de você já está previamente estabelecido pelo nosso Deus. De posse disso, tá? Eu quero fazer uma leitura aqui de 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Tá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora veja a sequência aqui. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbecendo, caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e laço do diabo. Tá bom? E aí o texto continua a respeito dos diáconos, mas não é aquilo que a gente vai tratar nesse momento. Tá certo? De posse disso, eu quero considerar com você então as qualificações para esse pastor, aquelas que são bíblicas, que são exigidas pela palavra, tá? Que são um referencial para um excelente ministério, para um bom ministério. A primeira questão que eu quero tratar com você é que convém que você seja irrepreensível, convém que o bispo seja irrepreensível, tá? E isso é muito importante porque traduz exatamente essa noção de não ser chamado a atenção, de ninguém apontar as suas falhas, os seus erros. É claro que não traduz aqui a ideia de perfeição em todas as atitudes, em cada detalhe, mas alguém que evita o erro, alguém que não tem prazer no erro, alguém que pensa 2, 3 vezes para não cometer excessos, tá? Alguém que não merece, que não deve ser corrigido. Essa é a ideia que é importante a gente considerar, tá bom? Segundo o modelo ensinado por Jesus, que é exemplo para nós, segundo a palavra dos apóstolos, quando Paulo registra lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 9 também, se pondo com exemplo. Então, a nefilópitos é a palavra que vai definir essa irrepreensibilidade. Convém que o bispo seja irrepreensível. Uma outra situação que eu gostaria de considerar com você, e elas são muito parecidas, é que você precisa ser marido de uma só mulher. E agora, com o advento das pastoras,
esposa de um só marido, né? Parece desnecessário dizer isso, mas se está no texto santo, olha, não é desnecessário não, tá legal? E isso traz novamente a ideia de Deus, de monogamia, marido de uma só mulher, de uma só esposa, sem experiências extraconjugais. Não há nenhum argumento que permita isso, tá? Então você tem que ser exemplo nessa área e não pode ter nenhuma dúvida quanto a isso. Padrões bíblicos para essa realidade conjugal, Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7, vai ter orientações quanto a isso, tá? Uma terceira característica para você, jovem pastor, ou aspirantes ao episcopado, tá? Ser temperante, tá? Então isso vem do grego nephaleos. Ser temperante significa ser sóbrio, controlado, tá? Traduz também aquela proposta de abster-se do vinho, né? O texto, eles estão muito conectados, então haverá muita redundância, parece haver redundância na exposição de cada detalhe aqui, porque somente há separações por vírgulas ali, então o sentido acaba sendo muito próximo, muito único ali. Mas a ideia é que você tenha autocontrole, né? Que você tenha sobriedade. A ideia de ser temperante aponta para ser equilibrado, tá? A NVI, ela vai traduzir isso como moderado. A nova versão corrigida de Almeida vai falar vigilante. A tradução brasileira vai ser discreto, tá? Então, na própria forma de falar, de se conduzir, de se comportar, convém que você seja temperante, tá? E na sequência da quarta qualificação, ser sóbrio. Convém que você seja sóbrio, sóferon, tá? Significa de mente sã, equilibrado, que freia os seus próprios desejos e impulsos. Olha, querido, que coisa importante, né? Frear seus próprios desejos e impulso. O que significa, pastor? Significa que você precisa ter autocontrole. E esse autocontrole está exatamente ligado à proposta de temperança, de moderação. Tá legal? Então isso é importante. Ter autocontrole na conversa, ter autocontrole na bebida, ter autocontrole nas relações com as pessoas, autocontrole emocionalmente, autocontrole na vida espiritual, tá bom? E aí a NVI vai traduzir isso por sensato. Seja sensato, tá? Uma quinta qualificação, seja modesto, cosmios. A palavra grega cosmos vai apontar para alguém que é organizado, conveniente, modesto. Então, trata das características relacionadas à sua organização pessoal, organização com as coisas de Deus, organização com a própria vida, estilo de vida, com o ministério que você está recebendo. Que você seja alguém que tenha um comportamento agradável, um comportamento humilde. Almeida vai traduzir isso por alguém que é honesto, tá? Então, isso é importante. A NVI, alguém que é respeitável. Veja só que coisa interessante, né? Agora, uma sexta característica é que você precisa ser hospitaleiro, tá bom? Filóxenos. Então essa é a palavra. Você precisa ser hospitaleiro. E o que vai apontar isso? Vai falar da generosidade para as visitas, da amabilidade em acolher pessoas, em ter o coração aberto, em permitir, tá, que as pessoas se aproximem de você, tá, que o seu lar seja um lugar de acolhimento também. Eu sei que você vai dizer que no tempo que a gente vive hoje é muito difícil pensar nisso, mas eu queria te dar algumas palavras aqui que estão muito próximas aqui, né? Hospital, tá? Hospedaria, até hospício, né? Esse hosp vem desta mesma realidade aqui,
tá? De hospitaleiro. Aponta para pessoas, aponta para acolher, receber, abrigar, cuidar de pessoas, cuidar de gente. E o pastorado requer isso de você. Você precisa ser alguém que tenha essas características, tá? Então isso é muito importante para o desenvolvimento do seu ministério. Uma outra realidade, apto para ensinar, didácticos, apto para ensinar, tá? Então você tem que se envolver com isso, queridos. A gente tem essa questão da didática implícita no ministério, tá bom? A gente está sempre aprendendo, mas aquilo que eu aprendo eu preciso ensinar. Aquilo que eu aprendo eu preciso compartilhar, tá legal? Então é ensinar a palavra, é viver a palavra, é orientar pela palavra, porque pela palavra você orienta, você corrige, você disciplina, você exalta a pessoa, assim como você exorta a pessoa, e ninguém fica chateado com você, tá legal? De todos os aspectos, você precisa entender que o ensinamento faz parte do seu ministério, então esteja apto para ensinar, tá legal, queridos? Uma outra questão, olha, e ela volta aqui, não dado ao vinho. A palavra grega paroinos significa não dado ao vinho, não bêbado, não embriagado, tá? E isso não quer dizer que há uma proibição aqui para o uso do vinho. Não há um texto que me deixa com essa tranquilidade para afirmar para você. Efésios 5,18, 1 Timóteo 5,23, mas estes textos revelam a preocupação quanto ao exagero, quanto ao vício, tá? Quanto à bebedice, a bebedeira, quanto à embriaguez de fato, e isso não convém aos homens que são chamados por Deus para o ministério. Aliás, não convém a ninguém, tá legal? Então, é importante que se tenha cuidado, que se tenha atenção a esta área, tá? Valeria a pena lembrar que se comer carne e aqui se beber vinho escandaliza o teu irmão, é melhor que você não faça. Uma outra coisa que eu poderia pensar aqui é que no mesmo texto de Efésios capítulo 5 fala assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que precisa controlar a sua vida, o que precisa conduzir a sua vida, o que precisa ser visível na sua vida é o Espírito Santo, não a força externa de um vinho que pode dominar as suas emoções, controlar as suas palavras e às vezes fazer com que você tome atitudes que não tomaria se estivesse sem ele, tá? Então pense nisso, porque é uma qualificação espiritual para o pastor que não seja dado ao vinho. Aliás, uma qualificação, eu diria aqui, moral, social também. Você vai ter que definir onde isso vai entrar depois, tá? Não violento, tá? Do grego plektis, significa brigão. Não seja brigão, queridos. Não seja aquele camarada que quer partir pro braço com todo mundo, que bate na mesa, que ameaça, que tem lá um taco de beisebol na mala do carro, pronto para sair, para tirar satisfações com alguém que te contrariou, que disse uma palavra contrária. Cuidado com esse negócio de ser agressivo com as pessoas verbalmente, cuidado com esse negócio de agredir no trânsito. Então, olha só, não seja violento, não seja contencioso, tá? Não seja uma pessoa que tenha prazer em duelar com os outros. Não é assim que funciona para nós. Não é na nossa força que as coisas acontecem, na dependência do Espírito Santo. A gente não pode esquecer isso, tá? Pra você ter uma ideia, quanto a essa questão, a tradução brasileira vai definir como não espancador. A pessoa violenta ou seja, não violento, não espancador, é aquela que espanca normalmente, tá? Então, cuidado com essa ideia de pavio curto, tá bom? Não vale essa proposta de pavio curto. Uma outra realidade, cordato, tá legal? Então, aparentemente,
Cordato significa aparentemente, apropriado, conveniente, equitativo, íntegro, suave, uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa amável e simpática. Assim precisa ser o pastor. Cordato, queridos. A NVI traduz por amável. As versões corrigidas de Almeida traduzem por moderado. Tá bom? Olha, moderação. Que coisa importante, né? É aquela pessoa que se coloca entre os opositores e traz a paz, que traz o equilíbrio. Você precisa ser assim no cumprimento e exercício do seu ministério. Uma outra qualificação aqui, olha, vou falar em 16 apenas, tá? Essa é de número 11. Inimigo de contendas. Olha que coisa importante aqui para a gente considerar, tá? Então, significa irresistível, invencível, pacífico, que se abstém de lutar. A versão corrigida de Almeida traduz como não contencioso, tá? A NVI vai tratar de pacífico. Então, pastor, você precisa ser essa pessoa pacífica, tá? Que não tem prazer na briga. Perdão aqui, eu tive que tirar ali uma tela que surgiu. Que não tem prazer na briga. Você sabe aquela história assim, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para permanecer nela. Esquece isso. Isso não convém a você, tá? Você tem que ser inimigo da contenda, inimigo da briga, mas amigo da paz, da cordialidade, do companheirismo. Tá bom? Do caminhar juntos, de conduzir as pessoas que estão numa posição de rivalidade para se aproximarem e tentarem andar juntas umas das outras. Tá legal? Então, cuidado com isso. Não avarento. Olha aí que coisa interessante. Isso aqui, queridos, é importante para a vida do pastor. Olha a questão da moralidade aí. Significa não ame o dinheiro. Tá? A tradução brasileira diz não cobiçoso. A NVI diz não apegado ao dinheiro. Então é comportamento, tá? Comportamento não recomendável com a questão financeira. Quantos pastores estão mal financeiramente porque não tiveram uma vigilância? Tem pessoas que estão entrando no ministério achando que vão ficar ricas, que não deram certo para uma outra profissão, que não deram certo para medicina, para direito. Então já sei, você pastor, porque ali eu vou ganhar dinheiro fácil. A motivação está invertida, está errado. Você não entra para o ministério para receber